poderoso Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. StartNet, internet inteligente, velocidade e estabilidade no conforto do seu lar. A internet das pessoas inteligentes. Telefone 75-3182-0000. Estúdio Jimbo, mostre toda a qualidade do seu trabalho musical com a melhor gravação, mixagem, masterização, tem vinheta, tem spot, tem jingle, tudo no melhor estúdio da cidade. Estúdio Jimbo, telefone para contato 75991111821. Chegue no seu amor e fale, não apague o meu fogo, vem queimar comigo. Ébano, sempre a melhor escolha. Endereço BR-101, km 112, sem número, Alagoinhas, Bahia. Telefone 75-3183-1405. E-mail ébano.alagoinhas@hotmail.com. Ébano, sempre a melhor escolha. Virna Cunha, psicóloga clínica. O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Virna Cunha, psicóloga clínica. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração, atendimento particular e convênios. Cheque disponibilidade no 75991413187. Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé e o melhor abará de Alagoinhas. De segunda a sábado, das 17 às 22 horas, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, na rua Barão de Cotegipe. A Jurriete e o Ricardo já estão te esperando. Planeta Pet, não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães e gatos, além de contato serviço de pet shop e centro cirúrgico. Endereço Rua Luiziana, número 141, próximo ao Colégio Star. Telefone 75-3181-4272. Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas. No Rafas, tamanho é documento e sabor também. Fica na 9ª Travessa Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Rafas Burger, grande no sabor e no tamanho. Octopus, agência digital multitarefas. Todos os serviços de marketing para a sua empresa. WhatsApp para contato 7999816719. Sanseu Fitness. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness. Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 75-3033-0525. Fica na Rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei Sanseu Fitness. VIP, conceito em fachadas e publicidade. CA Corretora. Com a CA Corretora, você dorme tranquilo. Proteja a sua família e os bens que você lutou para conquistar. Seguro de automóveis, residencial, plano de saúde, empresarial, vida, odontológico, consórcio, é CA Corretora. Telefone para contato 71 30 17 5633 ou 71 8736 3429 ou também pelo site www.cacorretora.com.br. De domingo a domingo, o melhor sanduíche da cidade você encontra no Subway. Todos os dias um sub diferente por um preço imperdível. Tem stick cheddar cremoso, frango grelhado, stick churrasco e muito mais.
Todos eles por um preço que deixa tudo ainda mais gostoso. Corra para o Subway mais próximo de você, na Praça Rui Barbosa ou na Rua Sorô Joana Angélica, ao lado da Prefeitura. Empório do Pará. Fundado em 8 de março de 2019, o Empório do Pará é um empreendimento idealizado por uma paraense, tendo como cidade de origem Castanhal, região metropolitana de Belém. Este tem como finalidade trazer o que há de melhor na gastronomia e cultura paraense para quem gosta de aventuras e viagens com sabor exótico. Na loja virtual do Empório do Pará, o cliente tem a opção de fazer a retirada do produto ou pedir pelo nosso delivery. Para conhecer, siga o nosso Insta, Empório do Pará 1 e acompanhe todas as ofertas e novidades. Viva Gás, há 60 anos presente na família dos brasileiros. Endereço Rua 8 de Dezembro, sem número, Alagoinhas Velha. Telefone 7534233330. Viva Gás, o gás do povo. Motel Bonsai. Está com saudade? Chame seu crush e venham reviver os bons momentos. Nós estaremos à disposição. Endereço Rua Paulo Afonso, sem número, Praça Kennedy, Alagoinhas, Bahia. Telefone 75991604229. Momentos de amor e requinte é no Motel Bonsai. Me encantei com a metodologia. E o Supera me ajudou na concentração, no foco. Jogos, desafios, diversão, né? A experiência com o Supera está sendo ótima. Minha mente mais ativa e com mais agilidade. Aprender, não é? Aprender a ter maior concentração, aprender a ter foco, não é? Mais naquilo que eu estou fazendo. O Supera para mim, isso maravilhoso. A gente desenvolver a memória, raciocínio, e me sinto muito bem com minhas colegas e professoras. O Supera melhorou a minha rotina diária. Me apaixonei no primeiro dia, me matriculei na mesma hora, no mesmo dia que estava na visita. E eu estou morrendo de saudade do Supera. E vejo no Supera a oportunidade de valorizar a minha qualidade de vida através do acesso a essas ferramentas que vocês nos apresentam. Obrigada, Supera. Parabéns! E o Supera para mim foi tudo. Foi tudo. Hoje eu sou uma pessoa ágil, tenho mais habilidade, viu? Hoje eu agradeço ao Supera. Está sendo magnífico, né, gente, ser aluna do Supera, porque o Supera nos ajuda em várias coisas do nosso cotidiano. Antes do curso Supera, encontrava-me com falta de concentração, desmotivada, lentidão nos movimentos físico-motor. Eu estou superando essas dificuldades. Só tenho a agradecer. Está sendo extremamente valiosa, produtiva, desafiadora. Eu me surpreendi. Estou cada dia melhor e o Supera está me ajudando a ultrapassar essa fase difícil de pandemia. Venha você também para o Supera. Grata, parabéns, paz e bem. Ao vivo, mais um programa inteira nesta quinta-feira, dia de TBT. Hoje eu esqueci de postar meu TBT, dia muito corrido aí, né? Amanhã inteiro eu tive que dormir, depois eu almocei, tive que descansar. E aí eu não tive tempo de fazer esse TBT. E aí lavando prato também, que agora a gente é dono de casa. Todo mundo nessa pandemia tem que lavar prato e cuidar do bebê e trocar fralda. Beleza? Mais um programa inteira. O oferecimento da Startnet, a sua internet inteligente. E também aqui do Estúdio Jimbo. Esse estúdio onde você pode fazer sua gravação de áudio profissional
você que é músico, você que tem banda e também quem é político nessa campanha 2020, que vai ser, as eleições serão dia 15 de novembro. Você pode gravar aqui o seu jingle, entre em contato com o Estúdio Jimbo, o grande Lucas Costa, procure aí no Instagram, o Lucas Inventura. E também oferecimento da Octopus, agência de marketing digital, que é super importante hoje em dia, o marketing digital, procurar uma empresa especializada, que é o caso da Octopus, do meu amigo Lucas Gans, beleza? Também você que está online, vai deixando seu alô, manda sua pergunta, vamos interagir, que o papo hoje é sobre política, sobre eleições, sobre voto, vai ser muito interessante. Dando boa noite aí no Facebook, o Igor Silva, o Rock Costa, grande Rock, manda aí sua interação, Rock. Isabela Barbosa, minha amiga, tá assistindo. Você que tá no YouTube, manda também. Daqui a pouquinho eu tô lá, beleza? Deixe seu like e compartilhe. Hoje, 1º de outubro, chegamos no mês de outubro. Olha o ano acabando, 2020, que ano, hein? Que ano, vamos ver no futuro o que a gente vai dizer, como é que foi esse ano. Se foi o ano perdido mesmo. Outubro, mês 10. O que é que a gente fez esse ano? Reflitam aí. O outubro rosa, geralmente é o outubro rosa, é o mês de prevenção ao câncer de mama. Você que é mulher, não esqueça de fazer o seu exame, mesmo na pandemia, com todos os cuidados necessários, cuidados mais do que dobrados, para fazer o exame, que é um grande índice de mortalidade de mulheres, é o câncer de mama, beleza? Hoje é um super papo aqui com o grande Wagner Santos, ele que é historiador, é professor do Estado de História, é também formado em Crítica Cultural, é crítico cultural aqui do nosso mestrado da UNEB, mestrado em Crítica Cultural, Wagner Santos, que também está lançando o livro Bruce Lee do Sertão. Seja bem-vindo, Wagner, como vai você, beleza? Boa noite, Jean, boa noite a todo mundo que está assistindo. Sim, bem, né? Acho que é difícil responder essa pergunta, né, nesse 2020, né? Acho que não está muito bem para geral, mas a gente tem que potencializar. Você estava dizendo que ao seu tempo você vai lavando prato, vai cuidando da casa, e tem gente que também vai fazendo outras coisas. Eu acho que o interessante produzindo em casa, né? É potencializar, exatamente, né? Porque a gente também tem que lembrar que isso vai passar e a gente precisa estar preparado para o depois, né? Pois é. Claro que eu dei uma brincada aí, mas você sabe que uma coisa inédita está acontecendo nessa pandemia, que é a banda Apollo gravar música autoral. Você que é um crítico cultural, não sei se você também se juntava ali aos meus colegas que metiam o pau na banda Apollo, porque só tocava música dos outros. Vocês agora estão ferrados que a gente vai ter música autoral. Se é boa, eu não sei, mas que vai ter. Eu vou dizer que o cover tem o seu lugar, não é todo mundo também que... Tem gente que faz a própria música, mas não sabe tocar, né, os clássicos em cima e tal, né? Então eu acho que o cover tem o seu lugar, sim. E eu acho que o mais interessante é que, além do lugar dele, a gente tem que ter bandas da qualidade de Apollo fazendo cover, entendeu? E fazendo autoral também. E fazendo a banda cover lançando autoral, né? Modéstia à parte, se você tiver uma banda autoral e tocar na qualidade que a Apollo toca os covers, eu dou os parabéns. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Beleza. O grande Wagner, nós podemos falar primeiro do lançamento do seu livro, que temos aqui somente a capa, porque ainda não foi lançado, não ficou pronto. E aí eu quero saber tudo, que eu tô curioso, bastante curioso por esse título aqui, que lembra muito minha infância, que quem viveu a infância nos anos 80 e 90 é inevitavelmente fã do Bruce Lee, dos filmes deles, e você traz aí Bruce Lee do Sertão, vida e obra cinematográfica de Nerivaldo Ferreira. Explica pra gente o que é esse livro, o que é que ele trata. Bom, na verdade, esse texto ele já estava pronto, tem acho que uns 8 anos, ou está fazendo 8 anos que esse texto estava pronto, e ele estava programado para ser lançado em abril, né? Mas aí, por conta da pandemia, eu acabei deixando o projeto de lado, mas ele já estava na mão da editora, só faltava mesmo enviar a capa. E então ele está indo para a gráfica sexta-feira, ele já tá pronto, por isso que eu não tenho ele impresso ainda. É seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, é a dissertação de mestrado, né? Por isso que ele tem esse tempo. E aí tinha porque é biográfico, né? O Nerivaldo Ferreira é um sujeito que tem um trabalho um pouquinho parecido com o de vocês. Ele está trabalhando hoje com comunicação visual, audiovisual, visual e audiovisual.
mas ele começou a vida dele nessa coisa de comunicação, de tecnologias, dos multimeios. Ele começou isso lá em 2002, início da década de 2000. Então, no início, aí em 2002, ele lança um filme que é, vamos dizer, um remake do primeiro filme do Bruce Lee. Tá, agora, me perdoe agora aqui, mas o biógrafo de Bruce Lee esqueceu o nome do primeiro filme do Bruce Lee. Mas o do Nerivaldo é um filme média-metragem, que tem uns 30 minutos, mas é totalmente autodidata, ou seja, é de um sujeito que não tinha a menor ideia do que era cinema, de como é que fazia, e simplesmente semi-analfabeto, né, sem escolarização, e simplesmente juntou os amigos, ajudante de pedreiro, o pessoal que trabalhava tirando a laranja, e fazer filme. E entre 2002 e 2008 ele lançou uma dúzia assim de curtas, médias, longas, mas isso aonde? Em Rio Real, em Rio Real mesmo. Em Rio Real, aqui pertinho, né? Ele não é assim, ele não é o único. Quando eu estava pesquisando para fazer esse estudo sobre o cinema dele, eu descobri que há outros sujeitos com o mesmo tipo social, né? Mesma faixa de renda, mesmo nível de escolarização, o círculo social idêntico. Então há sujeitos assim em São Paulo, no Ceará, no Amazonas, que fazem filmes, e basicamente são filmes que copiam gêneros, né, assim, muito populares, como artes marciais ou suspense. Velho Oeste tem também, mas o artes marciais ele ganha destaque. Eu queria ver como é que ficou esse filme. Tem alguns. Bruce Lee fez parte da minha infância, rapaz. Na nossa época, todo moleque ali, beirando 10 anos, entrava em alguma academia, né? Aqui nessa região era bastante popular as academias, né? De capoeira, de karatê, de kung fu. Hoje em dia não tem essa popularidade toda, mas quando eu era criança lá em Rio Real, tinha várias assim academias dessas. E além da programação de televisão, né? Os astros, como você falou, Bruce Lee, Van Damme, Jack Chan. Então um universo... Eu queria ser Bruce Lee. Minha meta de vida era ser o Bruce Lee, ter aquela força. O Bruce Lee tem um apelo, agilidade, força e inteligência. Não era o cara da força bruta. Eu acho que o interessante do Bruce Lee é que ele não era um cara de 2 metros, sabe? Não era um Schwarzenegger, né? E tinha toda aquela coisa mística do soco, né? Do soco de 5 polegadas e tal. Ou seja, para a estatura dele ele era considerado extremamente forte, né? Isso. E lutava valendo para gravar os filmes. Não usava dublê. Um negócio interessante, não usava dublê. E além de não usar dublê, teve relatos de algumas lutas que eram ali verdadeiras. Ele mandava o cara bater mesmo. E aí tinha esses desafios. E ainda nos anos 90 perdurava essa fama dele. Eu acho que devido ao filme de grande audiência da história dele, que foi final dos anos 80, então manteve. Porque o cara morreu em 73, 74, se não me engano. Sim, ele morre na metade da década de 70, no início da década de 70. E o que eu gostei de fazer essa crítica, né, sobre essa produção de cinema, porque eu estava interessado mesmo, era em saber o que era que o pobre estava fazendo para seu proveito com a popularização dos meios de comunicação de massa. Entendeu? Então, com essa coisa de câmeras digitais, de celular, então com o barateamento desses produtos e com o melhor poder aquisitivo da população de baixa renda. Então, o que é que esse pessoal está fazendo, né? E que obra é essa que eles fazem, né? O que é que elas falam? Então, basicamente, o que eu faço é uma sociologia de quem consumiu Bruce Lee, onde, como consumiu e o que fez com esse consumo. Nesse caso, ele imita a vida de Bruce Lee na trajetória dele. O interessante é que é um livro biográfico, então quem lê os 2 primeiros capítulos vai ver que lembra um pouco Vidas Secas até, né? Porque essa região meio nordeste aqui, né, de Jeremoabo, aquela região, então ele tem esse vinho. E eu achei fantástico porque ele usa não só o Bruce Lee, ele usa vários astros, e esse conhecimento nosso me ajudou muito, porque eu comecei a decodificar as cenas, né, e textos dos filmes dele. Não, isso aqui ele pegou de tal filme de Jack Chan. Eu assisti em Sessão da Tarde, então foi assim, pra mim foi bom. Dá pra pegar várias referências. Isso. Tem no YouTube pra gente assistir esse filme desse rapaz? Tem uns 3 filmes dele no YouTube. Tem A Vingança de Chan,
que é esse que ele faz baseado no livro, no filme do Bruce Lee. E tem um curta que ele faz com um rapaz de Simões Filho, que ele foi para a TV Bahia, para os jornais esportivos da TV Bahia, ou Globo Esporte Bahia, ou não sei o que. Ele apareceu, então esse pessoal produziu acho que 1 ou 2 curtas com ele, que está no YouTube. E aí tem que procurar. Nerivaldo Ferreira, os filmes, eu acho que pelo menos 3 ou 4 vai encontrar. Certo. Olha, você falou que então isso na verdade foi seu trabalho de conclusão de curso, é o que a gente chama de... É tese, não? Dissertação, mas também está valendo tese. Dissertação de mestrado foi quando eu lhe conheci ali, né? Nesses eventos que a gente frequenta. Eu acho que é nessa faixa de 8 anos, porque você estava de cabelo em pé com essa conclusão desse curso de crítica cultural. Você e outros amigos passaram por esse perrengue. Mestrado é uma loucura, cara. Porque tem que sair de tudo, e aí a gente mandava convite para as festas da banda, ele não podia porque estava fazendo esse mestrado. Tanto você quanto vários outros amigos meus. E o que me fez correr desse mestrado de crítica cultural, porque o Osmar Moreira e vários amigos já me chamaram para eu fazer devido ao meu trabalho na cultura, de produção, de música. Seria ótimo. Fazer, mas rapaz, eu corri porque escrever demais e ler demais não é muito. Não é gostoso. Quando me perguntam, né, a respeito como é que, porque esse livro ele vai ser lançado daqui a 3 semanas mais ou menos, ele vai estar disponível. Eu vou lançar um site, então ele vai estar no meu site. Vai ter e-book também ou só o livro Não, físico? por enquanto só impresso. Por enquanto só impresso. Na verdade, esse livro é mais um pagamento de promessa, sabe? Estava prometido para Nerivaldo e aí foi se arrastando, né? Então, ele é um livro de 300 e poucas páginas, 330 páginas. Nossa, vai ser grande assim? Porque por causa do tamanho dele, né? Então as páginas cabem pouco texto. Mas é na íntegra como foi o seu trabalho? Ou para ser um livro é uma nova versão? Não, tem uma edição, mas ela é mínima. É mínima, mas o texto, basicamente, é o texto da dissertação. Então, quando ele for lançado, provavelmente a Quarteto Editora de Salvador, né, que está lançando ele. Então, provavelmente ele vai estar aí, já para adiantar o valor, ele vai estar aí entre R$45 a R$50 o valor. Beleza, eu vou querer o meu. Para você entender aí, o meu TCC da graduação de ADM foi 99 páginas. O seu foi 300 e cacetada. Mas se você transformar em livro, ela vai para quase 200. E olha que o meu teve várias fotos por causa do trabalho em campo de desenvolvimento sustentável, gestão ambiental, sim. Da Embasa que eu fiz. Mas se for ver de escrita mesmo, é menos ainda. Entendeu? Eu quero mandar um abraço pro Osmar de Moraes, que está assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência, parceiro. MC Osmar. A Vanise Albuquerque dando boa noite, minha querida. Mandem as perguntas, as interações que vocês quiserem, porque temos aqui um crítico cultural e que também pode falar de eleições, um cara que debate muito nas redes sociais. Eu acompanhei algumas coisas muito críticas sobre muitas situações que nós vemos na política. E já que a gente falou, você falou na escrita desse livro, você deve fazer essa crítica sobre os meios de comunicação em massa, essa disseminação da comunicação, como nós temos aqui o Intera. Eu tenho meu canal, que de casa eu poderia fazer, já fiz várias entrevistas com pessoas que eu quis, né? Inclusive isso foi um dos motivos para o Rainer ter me chamado para cá, essa experiência que eu tive com entrevistas. Mas eu quero dizer o seguinte, você que é um crítico, esse poder que a internet, as redes sociais, como é que chama? Esses sites que a gente pode postar vídeo, fazer canais, o YouTube, não sei como é que a gente chama, stream, dá o poder das pessoas tanto disseminar informações boas, disseminar, por exemplo, agora em eleições, a gente pode já meter no meio das eleições, de ajudar a democracia, quanto também de atrapalhar. Né? É através dessas mídias, dessas redes, que está se disseminando, por exemplo, teorias de conspiração. É por isso que não estão batendo meta de vacinas, porque se espalha teorias de que as vacinas são para matar velho, para matar criança e muito mais. E robô em campanha, robôs que disseminam informações fake news. Nós temos deputados que precisam sair do país para sobreviver, outros que não saíram a tempo, que morreram, a Marielle Franco, entendeu? Eu já dei vários exemplos aí do que pode ser usado para o bem e para o mal. Eu quero saber se você faz essa avaliação também, como você citou aí, para a construção desse livro, a relação com os meios de comunicação em massa.
Jean, eu vou pedir um parêntese para você para falar duas coisas antes de abordar o assunto. Claro. Primeiro... E faleceu, né? Tá, então minha homenagem a cartunista, Aquino, cartunista. Para mim, quer dizer, para o mundo todo, o maior cartunista de língua espanhola. Acho que a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, não lembro, alguns jornais no Brasil já teve direito desses caracteres. A gente já viu a Mafalda em várias tirinhas aqui no Brasil com suas metáforas críticas, concursos. Vestibulares, exatamente. Então, ela está sempre presente, essa carinha aí. Eu queria dizer que nós não perdemos Quino, nós ganhamos, né? Apesar dele ter morrido, mas todo mundo ganhou. E outra coisa é mandar um alô para toda a comunidade dos historiadores e dos críticos culturais da nossa região. Eu falei na live anterior no programa Conscientize, lá de Aramari, eu falei a respeito, né, da contribuição social dos nossos historiadores, e aqui eu tenho que alargar para falar da contribuição científica social das universidades públicas desse país, né? Então, sim. Agora, para responder, então, para entrar nessa questão dos meios de comunicação e das eleições, eu acho que a primeira coisa é a gente saber como é que os meios de comunicação eles se constituíram em uma indústria, né? Porque a gente tem poucas corporações que dominam toda a comunicação no mundo. Então, se você coloca Facebook, Google, né, você vai contar nos dedos assim, e você não vai chegar a 10, né, das grandes multinacionais, né, das grandes transnacionais, e que elas são muito difíceis porque elas seguem um modelo de corporação, e corporação não é ninguém, né? Então você não encontra uma pessoa para... Né? Então o Facebook, por exemplo, agora ele está sendo envolvido em alguns processos judiciais, em países diferentes até, sim, por conta exatamente, né, dos efeitos da plataforma em processos eleitorais, e você vê a dificuldade que é para conseguir para legislar a internet, né? Esse é que é o problema. Agora, o próprio criador da internet, do www, que é a rede internacional, esse sujeito, ele já disse que a internet ela não é um espaço muito, né, assim, de ser legislado. Quer dizer, é como se fosse uma terra de ninguém, basicamente, e você, que é usuário, é que precisa ter as ferramentas e o know-how, ter o conhecimento de como se inserir dentro desse espaço, né? Então, acho que essas corporações, elas não nasceram agora. Tem corporações novas, mas o controle dos meios de comunicação, eles são desde quando eles nasceram. Desde quando nasceu o jornal impresso, os jornais impressos no século XIX, eles começam exatamente a se constituir, né, em redes de comunicação que sai de um estado para outro e de um país para outro e acaba dominando, né, toda a circulação de informação. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Os meios de comunicação, eles não pertencem ao povo, eles pertencem a um capital que migrou, né? Os industriais lá no século XIX, sempre que acontecia alguma crise, eles migravam o investimento. Então, se os carros não estão vendendo, então a gente tira o investimento de carro e passa para o têxtil, né? Se der algum problema na economia e o têxtil não ir para frente, a gente tira. Então foi assim que o burguês acabou colocando o seu capital na indústria de informação, de comunicação e de entretenimento. E isso permanece até hoje. Então a gente pensa que tem poder dentro dessas plataformas, mas na verdade não. Essa liberdade, essa contribuição, ela é verdade. Somos todos gados mesmo, controlados ali. Um pouco sim, porque os seus movimentos eles são limitados. Você faz uma postagem hoje no Facebook e você está crente de que não cometeu nenhuma infração. No outro dia alguém vai comentar essa postagem e ela está indisponível, não é? Então elas têm filtros. Agora é importante que se tenha os filtros. Agora, de toda maneira, eu sou contra aquele tipo de situação que mas eu tenho o meu direito porque eu estava na internet. Lógico que você tem o seu direito. Ninguém tem o direito de pegar as suas fotos na sua intimidade, né? Como os vazamentos de nudes. Ninguém tem o direito de fazer isso porque invade a sua privacidade. Mas, a partir do momento em que você coloca uma foto dessa em algo que está ligado à internet, você já sabe que você corre o risco dela vazar, entende? Isso. Então, e olha que isso vai ser mais problemático porque nós teremos daqui a alguns anos a chamada internet das coisas, em que os objetos
os objetos serão conectados. Isso. Já tem geladeira isso. e tudo. Então é importante que se pense assim, quem é que domina isso, né? E qual é a liberdade que eu tenho porque tem uma coisa muito, muito séria, que é a seguinte: nós, assim como os gatos, sabe que a gente gosta de brincar com os lasers, né, para os gatos subir em parede e tal. Nós temos a mesma sensibilidade ocular que o gato tem. Então, qualquer luz para a gente, para o ser humano, vai focar a nossa visão, a gente vai querer só olhar para aquilo. E luz em movimento, isso, sabe? Então, assim, inclusive que todo design é exatamente desse movimento, né? Se não é para horizontal, é para vertical, né? Para o sistema de rolagem. Então, é exatamente para que você tenha essa iluminação, né, sempre circulando, ela está sempre em movimento, é isso que te gruda no aparelho. Então, desde a década de 50 que já se falava, quando a mensagem entra em um meio desse, ela já é alterada pela forma. Então, criou-se um jargão a partir do Marshall McLuhan que é: o meio é a mensagem. Então, por exemplo, se alguém fala na televisão, eu não tenho uma bomba, qual é o som de gatilho na cabeça da pessoa? Bomba. A bomba. Entendeu? Então, eu disse, eu não tenho uma bomba. Mas o que eu falei a respeito de bomba, ele já perdeu a importância. O significativo aqui é esse som-chave. Então, os meios de comunicação, eles vão sempre te dar a imagem que te atrai junto com o som que te atrai. Então, quando você vê um cara, por exemplo, um presidente como o que a gente tem, quando ele vai na televisão e ele diz assim: o índio e o caboclo tocou fogo na Amazônia. Ora, em seguida virão 300 cientistas em todos os jornais para provar que isso não é verdade. Mas o estrago já foi feito. A palavra, o índio toca fogo, a expressão, ela já foi dita. Entendeu? Então, é assim que a minoria social, a minoria econômica, que é a elite, é assim que ela tem a maioria dos votos. Porque a maioria dos votos pertence ao povo. Então, você ganha o voto do povo. Como acabou o clientelismo, né, aquele voto de cabresto, como acabou, né, assim, né? Então o audiovisual é a grande sacada de segurar o eleitor. Antes de fazer mais uma pergunta sobre o audiovisual, Jussi Clécia está perguntando quando será lançado esse livro. Você falou que é daqui a umas 3 semanas, né? Daqui a 3 semanas, tanto no site da Quarteto Editora, www.quartetoeditora.com.br, quanto no meu próprio site, que eu vou publicar também, é www.wagnersantos.arte.br, mas esse site ainda não está no ar, porque o mesmo artista plástico aqui da cidade que fez a capa, Daniel Barbosa, ele tá... é do Daniel? Sim, claro. Sim, esse desenho é dele, verdade. Eu não ia deixar passar. Eu já vi esse desenho dele. Jussi, que é filha da Jussara Ornelas, que tem lá a biblioteca comunitária Jussara Ornelas, provavelmente deve querer um exemplar. Vou doar, ficar sim. Pronto, ótimo. Então, já garanti, já está garantido aqui. Vocês aí entram em contato para poder fazer isso aí. Eu estou também para levar os livros lá da minha avó, que devido à pandemia a gente não está se vendo, mas vamos trazer um exemplar de cada. São 7 livros para a biblioteca Jussara Ornelas, ali na Lagoinhas 4. É um belíssimo trabalho que precisa manter isso aí, entre aspas. Como... Eu tô acompanhando. Tem que manter isso aí. Agora pelo Facebook, porque né, eu não sou muito... eu pesquiso os meios de comunicação, mas não sou assim muito... Inclusive o meu Facebook pessoal mesmo vou deletar daqui a alguns dias, porque né, não é muito minha praia, não. Mas eu tô acompanhando o trabalho da biblioteca. Você pode fazer uma análise aqui pra gente nessa temática? Como é que os políticos têm utilizado esse audiovisual na sua visão? Como é que nós estamos aí sofrendo consequência desse uso dos políticos do audiovisual, dessa comunicação em massa? Sim. Uma coisa muito simples que eles fizeram você tem que pegar um símbolo, né? Você tem que pegar algo, é isso que eu falei, é uma imagem ou um som-chave, né? Você tem que pegar um símbolo. Então o símbolo mais usado no Brasil é família e corrupção. Né? Então, por exemplo, a votação do impeachment da Dilma, e isso o João Willis já tinha colocado, a votação do impeachment da Dilma é um espetáculo televisivo. Ele foi montado, ele foi encenado para ser apresentado na televisão. O tapete, né, o púlpito ali no meio, toda a preparação, né, antes.
Aquela história dos deputados terem que ir até lá e tal, e vestido com as bandeiras, né? E todos os votos da direita ser pela família. Ora, eu falei isso antes e eu repito, o trabalhador ele passa 44 horas, né, sendo explorado por um patrão. Quando ele termina isso, ele vai ter um dia. Ele vai ter um dia. O cara que trabalha 44 horas, porque quando ele sai do trabalho para ele ir para casa no sábado, ele já não sabe se ele quer descansar ou se ele ainda vai curtir o sábado. Então ele fica somente com um dia, que é o dia do domingo, certo? Ora, quem está com esse dia na semana, é lógico que se eu chego para ele e digo assim, não se preocupe, eu vou proteger a sua família. Pô, né? Qual é o cidadão que não quer ver a sua família protegida? Você está tocando em algo muito sensível para o cidadão. Sabendo ele que o conceito de família tem, Exato, cada um, né? tem uma visão. Pois é. Mas de toda maneira, quando o sujeito vai para a televisão e usa esses chavões, então é lógico que isso não é um compromisso ético dele. Tanto é que quem defende a família geralmente tem uma família não estruturada. O próprio presidente, por exemplo, que tem famílias, não é? Tem ex-mulheres, né? Então, assim, tem famílias desestruturadas. Ele é um cara bem família, ele tem várias. Tem várias, né? Parabéns pra ele. Pois é. Eu tenho que dizer que essa família, ela não foi inventada pela população. Ela é uma família que ela cabe no projeto de uma sociedade industrial. Quando você tem uma família que ela é nuclear, com no máximo 2 filhos, é heteronormativa, é lógico que esse sujeito ele tem muito melhor condição para trabalho, para viver dentro da indústria, do que se ele tiver uma família extensa. Você está entendendo? Então, a família, ela tanto te dá o horizonte para o sujeito, eu vou trabalhar para manter a família, e a palavra proletariado está ligado a prole. Proletariado é o sujeito que tem prole, né? Então é o sujeito que vai trabalhar em função de proteger, de alimentar e proteger a sua prole. É daí que o cara não consegue fugir desse sistema, sabe? Então acho que a família não é que alguém inventou dizendo assim, eu vou formatar a sociedade, vou inventar um projeto de sociedade. Não, não é isso. As coisas foram acontecendo com base na organização social que a burguesia deu. A burguesia na Europa no século XIX, ela foi colocando dinheiro dentro da política, comprando na mão dos reis, comprando os títulos. Eu sou barão porque eu comprei, eu não tenho terra. Então ela vai se erguendo politicamente, se erguendo socialmente, se erguendo economicamente. Quando a burguesia ela diz assim, agora nós mandamos na sociedade, então você tem a naturalização. Então a sociedade funciona assim porque assim é melhor. Porque a gente pagou salário, o cara vai comprar o alimento, ele não precisa viver na terra de outra pessoa, né, em regime de servidão ou de semi-escravidão. Então há uma ilusão de liberdade dentro do capitalismo, mas nem a própria família ela é feita para a pessoa se libertar. Você falando aí daquela situação do impeachment, eu lembro que eu estava em Ambupe no dia, minha terra natal, uma cidade menor que Alagoinhas, embora seja a terra-mãe de Alagoinhas, e estava numa área ali de pessoas muito pobres assistindo essa sessão do impeachment que durou horas, não foi? E eles voltavam-se pela família e ficou realmente um jogo como se fosse o bem contra o mal. O bem sendo ali esses caras da direita, de bancada evangélica, bancada da bala, inclusive. Sim. Que bala, arma é uma coisa que mata muito a família, mas as pessoas realmente inverteram esse valor, ficou ali um duelo do bem contra o mal, o bem, entre aspas, sendo esses grandes políticos de direita, e a esquerda lá dizendo não ao impeachment. E as pessoas comemoravam como num jogo de futebol. Pela família, eu voto sim! É um espetáculo. E quando se teve o resultado, que garantiu a maioria, que já estava garantido o impeachment, fogos, como se fosse o título do Bahia, que por sinal está na lanterna, é por isso que está tão iluminado aqui esse estúdio. Entendeu? E me veio isso na cabeça, essa análise que você faz. Não sei se a gente já pode chegar nesse tema dessa polarização entre esquerda e direita. Você acha que foi uma facada na democracia? Olha, a polarização, Jean, ela é natural. É lesador o discurso de centro que diz que aqueles que polarizam, aqueles que atacam o Bolsonaro ou que torcem contra, né, que está polarizando. Não é. A questão é a seguinte:
O que é que é a polarização? A polarização é quando você tem 1% da população brasileira recebendo mais de R$27 mil, né, por mês, uma renda com mais de R$27 mil por mês, e você tem 50% da população recebendo R$800 por mês, né, com a renda de R$800. Isso é a polarização. A polarização, eu diria que ela é centro e margem. Né? Centro é a elite que mantém os meios de produção e que tem todos os privilégios, desde a justiça. Vamos lembrar que as leis elas são feitas por quem pode fazer as leis. E em determinado momento do país, aqueles que podem fazer as leis, que têm conhecimento, que estudaram, fizeram faculdade e tal, não pertence aos pobres. Por mais que ele tenha compromisso, mas ele não pertence, ele não tem a vida do pobre. E olha que os que têm compromisso são poucos. Então as leis elas protegem a grande propriedade agro-rural, né? A propriedade agrária, latifundiária. Ela protege o empregado, o empregador, dos direitos que o trabalhador possa vir a exigir, certo? Então é isso que polariza a sociedade. É a diferença socioeconômica. E aí eu tenho que dizer que a polarização ela não nasceu hoje. A polarização ela nasceu quando a população, pequenos comerciantes, agricultores, né, os camponeses e os trabalhadores urbanos da França estavam passando fome. A polarização, é lógico que já existia, né, o senhor de escravo e o escravo, mas a polarização como nós conhecemos, direita e esquerda, ela nasce com o povo francês. E aí ela se dissemina pela Europa como o povo francês, né, exigindo para si uma dignidade de existência. E lógico, esse projeto de sociedade não incluía todo mundo. Ele incluía o homem branco maior de idade. Então, estrangeiro, mulher, índio, escravo, negro. Então, as margens é que polarizam a política, porque elas têm direito de polarizar, porque o que nós chamamos de polarização, na verdade, é luta por direitos. E por uma sociedade com uma menor diferença entre as classes. Você não pode ter uma sociedade que 1%... mas ele trabalhou para ter. Não, ele não trabalhou para ter. Quem trabalha é quem produz, ele não produz. Se ele trabalhou o quê? 20 horas, 30 horas por semana com trabalho intelectual. Isso não equivale a fabricar as coisas, os produtos, as mercadorias. A polarização está aí. Tá? Então, a polarização não foi o Facebook que inventou a polarização. Agora, o Facebook é uma maneira de você publicizar essa polarização. Como eu disse antes, os fascistas no Brasil, eles não tinham um espaço tão grande para se tornar populares, para se encontrar, para disseminar suas ideias e conseguir mais adeptos, né? Então, a polarização ela é falsa, porque enquanto houver desigualdade social crônica como existe no Brasil, sempre vai haver polarização. Desigualdade social crônica é um negócio que parece que nunca vai acabar. Quero mandar um abraço para você que está no YouTube também, Simone Passos e Simone Almeida. Grande abraço, vocês duas aí, companheiras de sempre. Antônio Moura mandando boa noite. Daniela Hora dizendo sempre bom ouvir. O Wagner Santos, Maria Gonçalves, minha tia Maria, direto de São Paulo. Grande abraço aí na família. Grande abraço para todos. Mandem suas perguntas que eu quero interagir aqui. A Lívia Costa diz que o cara é inteligente. Com certeza está falando do convidado, jamais seria eu. O Paulo Rodrigues está online. Grande abraço, Paulinho, também aí, estudante de História, Patrimônio da UNEB. Eu vou pegar aquela plaquinha de tombo que a gente cola lá nos bens da UNEB e vou pregar na bunda de Paulinho. Wagner, você realmente, palavras fazendo jus ao seu curso, muito crítica à nossa sociedade, fazendo uma relação entre a polarização, que a gente sempre tem costume de falar, sempre esquerda e direita, mas na verdade a polarização é ali o pobre, o trabalhador e essa desigualdade, os ricos. Só que o pobre, ele tá com o discurso, e já quem tá eleição, falando em eleições, votando ali, acompanhando, dando apoio aos exploradores. O explorado, ele tá dando apoio aos exploradores, mesmo atualmente que os trabalhadores já sofrem historicamente e ainda estão perdendo mais direitos. Estamos vendo reformas
administrativas, que a gente vai ter um debate aqui, e reformas de previdência que prejudicam o trabalhador, mas ele está ali no apoio dessa galera, desses políticos. O maior erro foi o trabalhador acreditar no mito da ascensão vertical dentro do capitalismo. Porque você diz assim, eu nasço pobre, mas se eu trabalhar e acumular dinheiro, quando eu tiver filho, formar uma família, os meus filhos terão uma condição de vida melhor do que a minha. Então a minha família, gente tem essa ilusão, né? A minha família pode ascender verticalmente. Ora, isso é 1 em 1 milhão, certo? Se não fosse assim, não seria apenas 1% da população que está com renda. Pois é. Né? Então, é uma ilusão. É uma loteria. Talvez seja mais fácil ganhar na Mega Sena. Isso. Então o pobre, ele acredita que acabou a alforria lá, né, com a Princesa Isabel, a gente ganhou a CLT, aí tem os direitos. Então, assim, parece que está tudo bem. Entendeu? Parece que está tudo bem. Mas eu digo para você que não está tudo bem, porque o pobre, com essa carga horária, com esse rendimento, ele é excluído do processo de administrar a própria vida. O pobre não administra a sua vida. A gente pode dizer como é a vida de todo mundo, porque é tudo igual. A gente sabe que a pessoa vai nascer, que depois aos 2 anos ela vai ingressar numa creche, aí depois ela vai estudar, até os 18, né, ela vai seguir todas as séries, né, sequenciais, depois vai escolher uma profissão, vai virar um técnico, vai casar, ter um filho, uma família heteronormativa, tal. Ora, isso é um projeto de vida que ninguém traçou para si. Né? Você aprendeu que esse é o seu projeto de vida, né? Isso lhe foi induzido. Então, eu não gosto de chamar de pobre de direita. Eu prefiro dizer que é a síndrome da Dona Florinda. Eu não lembro onde eu ouvi isso, né? Então, é a Dona Florinda que ela acaba enxergando uma vida que ela não vive. Né? Ela cria uma bolha para ela, e essa bolha ela é criada exatamente pelos meios de comunicação, porque quando você diz, porque há uma demonização da esquerda, e isso existe desde quando a esquerda se constituiu com os partidos comunistas, essa demonização porque o industrial ele não quer deixar de ser elite. Ora, e isso é muito compreensível, não é? Porque você fica com medo. Qual é o medo? O medo do industrial é de viver igual ao pobre, certo? Mas também tem o outro lado, que é o medo do pobre viver igual ao rico, né? Porque se o pobre vive igual a rico, ele deixa de ser rico porque ele não tem um lugar de privilégio na sociedade. Eles se incomodam quando o pobre está no avião. É Exato. Isso. A gente tem vários vídeos que demonstram isso aí. Você está invadindo o espaço, o território deles, né? Então, esse preconceito de classe que tem o racismo imbuído no Brasil, ele explica muita coisa. Agora também eu volto a dizer que é preciso entender a história do Brasil como um processo, certo? Então a esquerda nunca governou o país, a não ser quando a gente teve o PT com o Partido Trabalhista, né, aliado à direita, que é o PMDB. Sim, agora então pode-se dizer que a esquerda teve no poder, já que ela... Sim, sabe por que eu digo que a esquerda teve no poder? Porque a esquerda ela teve o que se chama em francês démarche, né? Ou seja, alguns sociólogos dizem que na década de 50 e economistas, na década de 50 e 60, os trabalhadores, as economias, até mesmo na Rússia, né? A melhoria da qualidade de vida, tanto no capitalismo como no socialismo, fez os trabalhadores, né, retroceder um pouco naquela coisa de tomar os meios de produção, de tomar o Estado. Porque eles acreditaram que a condição de vida deles estava se igualando à condição de vida do trabalhador. Ou do patrão, desculpe, do patrão. Então, ora, se eu frequento o mesmo lugar, se eu como a mesma comida que o patrão, então não há diferença, certo? Não há diferença. Mas ele tem poupança, ele consegue juntar poupança, ele consegue ter carro, consegue ter casa própria. Então, quando nós tivemos um governo que atendesse a essas causas, observe que a gente aqui no Brasil, a gente fez na década de 2010 o que o mundo fez em 50 e 60. Foi colocar o trabalhador num estado de bem-estar social. Socialmente eu estou me sentindo bem. Então foi isso que o governo do PT fez. O que nos outros países isso foi um pouco mais comum para governos de esquerda do que de governo, mas não que não tenha políticas, porque nos outros países eles são um pouco mais equilibrados, esquerda e direita. Não é essa defasagem entre esquerda e direita como no Brasil. Porque se você tira o PT do jogo na eleição presidencial, a esquerda ela tem 3% dos votos. Certo? Então, nos outros países não é assim. Nos outros países eles têm um parlamento mais equilibrado e alternam na presidência. Então os trabalhadores conquistaram mais direitos.
Agora, observe os franceses. Basta você ameaçar tirar um direito do trabalhador francês para você ver como é que eles reagem a isso, né? Então, não é que o capitalismo deu certo lá. Não. Lá o capitalismo foi consertado. Quer dizer, tentou-se consertar o capitalismo pelo movimento dos trabalhadores, através de seus partidos, de seus representantes no Congresso. Então, isso a gente começou a fazer e parou. A gente começou a fazer com o PT e paramos com o golpe e estamos retrocedendo como se o PT não tivesse governado o país. A gente vai estar com a economia, quando esse governo acabar, a gente vai estar com a economia parecida com o que o Lula pegou. Então a gente vai ter que recuperar tudo que o PT fez, certo? Ou não, né? Continuar piorando se for do gosto da maioria. Eu perguntei porque eu sempre tive a teoria de que a esquerda nunca teve no poder, e sim o PMDB, porque desde 85 que o PMDB está no poder. É o maior partido, né? O PT governou para ganhar, precisou fazer essa aliança, metade dos ministérios eram deles. Então eu sempre tive essa teoria. Olha, Jean, deixa eu só dizer a respeito do tempo de televisão. Aqui, tá? O tempo de televisão foi a maior questão para a aliança do PT com o PMDB. Como eu falei para você, o audiovisual ele é crucial, certo? Para ganhar o voto. O PT, a esquerda ela nunca chegaria no poder no Brasil. O Brizola nunca faria a aliança que o Lula fez, mas também nunca seria presidente. Entendeu? Como nunca foi. Exatamente. Então a esquerda ela nunca seria presidente, porque para votar na esquerda precisa ter conhecimento, certo? Para votar na esquerda você precisa ter conhecimento de história, ter consciência de classe e tal, ter conhecimento de sociologia, de economia. Você precisa aprender o seu lugar na sociedade no seu período de formação escolar. Porque se você não aprende, você vota por quem não representa o seu grupo. Tá? Então o que foi que o PT fez? Eles não tinham tempo, porque o tempo de televisão, esse ano é que foi discutido esse tempo de televisão, não sei se mudou agora para as eleições de vereança de prefeitura, mas o tempo de televisão no Brasil é assim: o partido que tem a maioria no Congresso vai ter, digamos, 40% a 50% do tempo de TV. Então, exato. Quem era esse partido? O PMDB. Né? Então, os outros partidos, para você ter ideia, nós temos um partido que é a sigla 16, né, que é o PCO, que o tempo de televisão deles era segundos, então não tem como dizer nada. Você só tem que colocar uma frase de efeito naquele tempo de televisão. Então, como é que o eleitor... porque tudo no audiovisual é o tempo de exibição. Então, como é que o eleitor ele fixa algo que passou em 6 segundos na televisão? Não sabe do projeto. Nada. Aí você compara 6 segundos com um programa de 10 minutos, dentro do mesmo espaço eleitoral. Ora, é lógico que quem tem 10 minutos, ele vai acabar seduzindo mais voto. Independente do que ele diga lá, ele pode não ter projeto nenhum. Ele pode só ficar na televisão, só se repetindo, falando coisas aleatórias. Mas só o tempo de exposição. E o PT precisava disso para poder se eleger em um país que, se não fosse pela televisão, o pobre não votaria nele, porque o PT não era um partido estruturado nos municípios. O PT era um partido novo, de 20 anos de idade, 22 anos, foi fundado em 80. O PT era um partido novo, sem essa base espalhada pelo país. O PT, basicamente, ele se faz com Lula. Ele é o contrário, ele não faz uma base para ir crescendo até colocar um presidente. Não. É o fato de ter conseguido colocar um presidente que populariza mais o PT, e aí você tem, né, a proliferação de seus comitês, de seus diretórios municipais e tal. Então o Lula ele se alia ao PMDB para pegar o tempo de televisão. Rapaz, certo? É aquela história, como diz aí uma teoria da conspiração, que a Xuxa, pra ficar famosa, ela vendeu a alma ao diabo. E aí quem quiser conferir isso, só girar o disco dela ao contrário, que vai ver a mensagem. É a teoria, a fake news mais famosa que a gente tem aí dos anos 80 e 90. O Paulo Rodrigues, ele manda aqui uma pergunta. Gostaria que você respondesse, que a gente tá chegando no final. Responder, se possível. Ele bota a hashtag Fora Bolsonaro e diz: meu caro Wagner, você acredita realmente que essa polarização afeta o governo Bolsonaro, ou ele conseguirá fazer uma linha sucessória? É uma pergunta bem específica sobre eleição. Bem, aí como mais ou menos eu estou me repetindo, o pobre ele precisa aprender, ele precisa ter acesso às ferramentas para melhorar o seu voto, para ter entendimento do seu lugar na sociedade, para saber votar melhor. E isso passa pela escola. Vamos lembrar que nós temos uma escolarização sistemática no Brasil,
muito recente, né? Eu acho que até 2007, se eu não estou enganado, nós não tínhamos uma lei de obrigatoriedade do ensino. O garoto tinha 10 anos e os pais não eram obrigados a colocá-los na escola. Então agora nós temos a lei, nós temos o condicionamento do Bolsa Família, que condiciona o estudante, né, o adolescente a estar na escola. Então acho que passa por aí, pela questão, né, educacional mesmo, aprender muito sobre a sociedade, muito sobre a história, sobre a sua própria história, e aprender a se defender dessa maquiagem dos meios de comunicação. Lembramos, quem nos governa precisa do nosso voto, e nós só vamos dar os votos a eles se nós formos convencidos. E nós só somos convencidos porque nós nos deixamos levar. Aqui em Alagoinhas, eu disse isso na live anterior, aqui em Alagoinhas nós temos hoje candidatos que representam muito bem a categoria dos artistas, das mulheres, né? Eu poderia até citar nome, né? Mas nós temos candidatos em diferentes partidos de esquerda, no PT, no PCdoB. Então eu acho que é importante olhar para esses nomes, ver os programas, as propostas, o que é que cada um tem para oferecer. Tá? Eu tenho certeza absoluta que figuras como um Roque Antônio, figuras como um Tássio, figuras como o Jussi não vão se candidatar se não forem representando um grupo pelo qual está na luta há tempos. Vamos lembrar que política não se faz em eleição. Eleição é uma competição de voto, uma competição do espetáculo, né, espetacularizada, né? Então nós estamos na sociedade do espetáculo. Eu acho que os meios de comunicação estão roubando muito as pessoas para elas mesmas, sabe, assim, ensimesmamento, né? A ideia de que você produz uma imagem sua e coloca na rede como se fosse um filme da sua vida, né? Você é a estrela. Eu acho que isso é um pouco nocivo. As pessoas estão muito depressivas, muito solitárias, né? O suicídio crescendo, e você acaba se desiludindo de tudo, né? E se afastando da sociedade. Não, eu acho que é importante. É momento de pandemia, mas acabada a pandemia, juntar mais com as pessoas, ter mais encontros, ter mais conversa, acessar mais a arte. Um cidadão não é cidadão sem acesso à cultura, aos espaços culturais, e pobre não tem esses espaços. A diversão de pobre é bar. Por que é bar? Porque foi dada a ele aquele espaço. Entendeu? É a minha diversão também. Eu acho que inclusive quando eu sair daqui eu vou, se eu quiser, vou passar em um, mas o que eu queria, na verdade. A vida do pobre não pode se resumir a trabalhar, não enxergar o processo de produção, porque está constantemente olhando para si mesmo, né? Está olhando para si mesmo. E nós temos uma economia política das subjetividades hoje, que o sucesso não está na conquista de direitos do seu grupo, mas o sucesso está na sua vaidade intelectual ou na sua vaidade do cotidiano, ali nos likes, no número de views, no número de compartilhações. Cara, a vida não está nas redes, sabe? A vida, ela pode ajudar, pode, mas ela também pode atrapalhar, como você bem disse, né? Então eu acho que para ter um voto interessante, vá até o seu candidato, veja com quem ele se reúne, se ele se reuniu com os mototáxis, se ele se reuniu com as cooperativas, o que é que ele apresentou como proposta, e principalmente ele representa o meu grupo, ele defende o meu grupo, ou ele é um cara que, se vê dois gays na rua, vai querer dar um murro. Isso que eu ia perguntar a você, para quem está assistindo, saber como votar, quais os critérios para a pessoa escolher o voto. Você teria como descrever assim? Você já disse isso, de pesquisar aí até o candidato, ver o que ele... Representatividade. Vote no candidato que representa o seu grupo. E eu não estou dizendo... Tem que ser sempre assim? E eu não estou dizendo o seu círculo social. Porque política não é profissão, e até, né, estou citando aqui até a própria Jussi, eu tenho acompanhado os diários dela, porque eu vejo a dureza que é mulher se candidatar, né, e aí ela tomou um impacto, porque ela estava achando, né, que seria mais fácil, quer dizer, eu não sei, mas de toda maneira ela está colocando as angústias dela. Então, assim, política não é profissão.
tem que acabar foro privilegiado, tem que acabar esses salários que políticos recebem. Pô, cara, eu vou votar no cara porque ele é meu cunhado e ele precisa reformar a casa, então se ele ganhar e vir para vereador, a vida dele melhora, ele vai me ajudar, vai me dar um emprego. Não, não é por aí. Não é desse grupo que eu estou falando. Eu estou falando você é preto, você é mulher, você é pobre, você é trabalhador, você é indígena, você é quilombola, entendeu? Você é LGBTQIA+. Mas não é só isso. Segundo então, primeira coisa aqui, deve-se olhar também o projeto. Primeira coisa, representatividade. Também. Segunda coisa, o projeto. E terceira coisa, estudar mais. Se preparar para ser um cidadão mais participativo e mais entendedor de como a sociedade funciona e da história dessa sociedade. Porque se a gente olhar a história do Brasil, dizem assim, o PT precisa pedir desculpa. Aí eu vou olhar a história econômica do país, a história social do país. Aí eu olho a condição do pobre antes e depois do governo do PT. Eu fico me perguntando por que o PT pediria desculpa ao pobre. O PT... outros não pediram desculpa, o Sarney, entendeu? O Collor. Corrupção é nossa. Corrupção é nossa, é do povo. Corrupção, violência, alegria, afetividade, isso é do povo brasileiro, né? Isso é do povo brasileiro. Agora, é lógico, se você olhar, a corrupção é mais endêmica nos maiores partidos e não nos partidos de esquerda. Então a corrupção não é do PT, mas o bom governo que foi feito, apesar de não ter feito as reformas, que estão penduradas desde Jango, né? desde o golpe de 64, e que agora a direita retraz as reformas de volta, uma atrás da outra, mas só contextos que favorecem o empresariado. Entendeu? Então, se a gente olhar a história, o único momento de felicidade mínima para o pobre, para o trabalhador nesse país, dignidade de vida, foi aqueles 10 anos. Houve uma esperança. 2004 a 2014. Wagner, a gente chegou no final. O Estúdio Jimbo vai ter agora uma gravação aqui. A gente vai ter que encerrar nosso papo, esse belíssimo papo, que em 1 hora não dá para falar tanta coisa. Quero agradecer a você por todo esse esclarecimento, esse debate de altíssima qualidade. Vamos compartilhar esse vídeo porque é de extrema importância. As informações, as ideias que tiveram aqui. O debate ainda pode até continuar nos comentários, se rolar depois. Você também que discorda as ideias de direita e que discorda também desse desfecho aqui do Wagner sobre a época do PT, deixa aqui seu recado também, que a gente pode responder aqui. E aí, para terminar, eu gostaria de ler o último comentário que tem aqui da Clara Lopes. Ela diz, um pouco grande, ela diz: interessante o adjetivo pobre, ela bota entre aspas que o Wagner falou aqui, para se referir ao trabalhador que tem a sua intelectualidade e trabalho explorados pelos mais diversificados meios de alienação. É algo histórico, de longa data, provavelmente mais de 1000 anos. O ser humano que trabalha possui sua liberdade, propriedade e autonomia limitada em graus. Há casos bem extremos e nessa circunstância, com as ilusões de república, ele espera melhorias de vida, tudo para garantir benefícios e bem-estar à família no presente e no futuro. É uma situação muito difícil, pois a intelectualidade do pobre, desse trabalhador explorado, não é investida, pelo contrário, é retirada. Então ele confia nas promessas de realizações de sonho de uma vida plena e digna, por mais que ele não tenha acesso à informação. Quem é de esquerda e pensa em revolução tem que configurar meios para atingir esse pobre de direita, começando a usar adjetivos mais apropriados para se referir a ele e não causar caos e indignação. Eu reparo isso, que às vezes a forma dos pessoal de esquerda, os esquerdopatas, como o pessoal de direita fala, eles tratam algumas pessoas, acaba afastando em vez de fazer o que você falou, de trazer a galera, de trazer, entre aspas, o pobre de direita, acaba mantendo eles lá mesmo, pela raiva, pela forma que a esquerda, meio que intelectualizada ali, acaba tratando, chamando de bolsominions, qualquer pessoa que nas redes sociais
fale qualquer E coisa. até mesmo, Jean, me desculpe, mas até mesmo as brigas internas, né? Brigas internas. Porque eu gosto de Stalin, porque eu gosto de Fidel, porque a minha ideologia é essa, cara. Não Venezuela, existe... como é o nome do ditador gente, da Venezuela? Gente, olha só. Maduro. Olha, deixa eu dizer aqui para finalizar que a esquerda ela é esquerda. A esquerda ela tá do lado do povo. Ela usa a ideologia dela e a ciência para explicar porque o povo está nessa situação e as maneiras de sair. Agora, olha só, o pobre ele não vai viver o sonho dele porque ninguém vai realizar para ele. Ele tem que ir à luta. Ele tem que ir à luta. E como estudando e entrando nos espaços onde antes só estavam lá quem governava, né, quem nos governava. Então, os brancos. Então a gente tem que entrar nos meios de comunicação, na televisão, a gente tem que entrar no Estado, tem que entrar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Se a gente não ocupar esses espaços, a gente não consegue nada nunca, porque eles nunca vão dar pra gente. Os patrões nunca deram nada pra gente, né? Nem salário mínimo eles deram. Então eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços e parar de tanta briga, porque eu repito, ideologia é algo que guia você, mas não pode a sua ideologia guiar o país, certo? Beleza, a gente chegou no final, como diz o Cazuza, ideologia, eu quero um pra viver. De esquerda, e resumindo, conhecimento de esquerda é tudo, né? Conhecimento é tudo. Amanhã teremos aqui uma dupla de dois, que é o Manolo e o Gabriel Bishop, cantor e guitarrista aqui da nossa cidade, que vão fazer som pra gente aqui, falar dos projetos deles, da banda Poli e a banda Dead System, que eles fazem parte. Muito som amanhã, 18 horas, não percam. Muito obrigado, Wagner, obrigado a todos pela audiência. Vamos nessa, Estúdio Jimbo, até amanhã.